Olá, turminha! Tudo bem com vocês? A história de hoje é Não se mata na mata. Quem escreveu essa história foi Ana Maria Machado. Ilustrações, Sidney Meirelles. Lembranças de Rondon. A gente sempre acha que sino toca fazendo blém blom ou em tilintos de din e dom. Mas há quem garanta que um dia no céu, ronronando de felicidade como gatinhos bem contentes, os anjos tocaram sinos que faziam rondom, rondom, rondom. Anjos diferentes dos que a gente se acostumou a imaginar. Anjos curumins, de cara cabocla, de cor morena e asas com penas de arara. Saíra, beija-flor e outras aves da floresta. Foi no dia 19 de janeiro de 1958. Aqui no Brasil, todo mundo estava triste, chorando a morte do maior amigo que os índios já tiveram. Mas no céu, os anjos faziam uma grande festa. Com sinos e cantoria, celebravam a chegada de Cândido Mariano da Silva Rondon. Rondon, rondon, rondon. 93 anos antes, ao nascer no interior do Mato Grosso, aquele bebê moreninho e já órfão de pai, nem mesmo se chamava Rondon. Seu nome era Cândido Mariano Rodrigues. Rondon era só uma espécie de apelido de um tio. Mas pouco antes de morrer, o pai do menino pedira ao irmão Manuel que cuidasse do filho que ia chegar. Por favor, me prometa que vai fazer essa criança estudar. O tio cumpriu a promessa. Matriculou o menino na escola em Cuiabá e depois deixou que ele entrasse para o exército, para poder continuar os estudos na Escola Militar do Rio de Janeiro. Anos depois, ao se formar, o rapaz prestou uma homenagem a quem o criara e incorporou o nome de Rondon a seu sobrenome. Mas o caminho nessa carreira de engenheiro militar foi muito duro. Sem dinheiro, às vezes ele nem tinha o que comer. Por isso, tinha saúde fraca. As roupas se gastavam de tanto serem lavadas e usadas de novo. Os colegas debochavam e riam dele, mas Cândido Mariano metia a cara nos livros, estudava muito. Conseguiu ser oficial e passou para a Escola Superior de Guerra em 1888. Nesse tempo, as coisas estavam fervendo no Brasil. O governo imperial enfrentava uma crise muito séria. A princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea, abolindo a escravidão. Por isso, os antigos donos de escravos ficaram furiosos e se juntaram aos republicanos para derrubar o império. Rondon era republicano, por convicção e por influência de seu professor, Benjamin Constant. Era também positivista, quer dizer, seguia umas ideias que estavam muito em moda naquele tempo. Achava que o país precisava de um governo forte para se desenvolver de forma racional, baseando-se na ciência para buscar uma espécie de ordem natural na sociedade. Quando a República foi proclamada, um ano depois da formatura de Cândido Mariano, a bandeira da jovem nação foi uma sugestão dos positivistas. Por isso é que nela está escrito o lema Ordem e Progresso. E logo em seguida, quando foi necessário cumprir uma missão muito difícil para essa república que começava, Rondon aceitou a tarefa com entusiasmo. Durante todo o seu reinado, Dom Pedro II sempre se preocupara com a unidade do Brasil, para que o antigo domínio português não se separasse em várias nações, como acontecera com os países vizinhos, as ex-colônias espanholas. Um dos projetos para manter essa integração era ligar o país todo pelo telégrafo. Assim, seria possível que todos os brasileiros se comunicassem em toda parte. Naquele tempo, para transmitir um telegrama, era preciso ter linhas de postes com fios. O imperador tinha mandado iniciar essas instalações, mas a República precisava completar sua obra. Havia um problema. Até então, essas linhas passavam por campos, pastos, cidades, lugares habitados. Agora ia ser preciso continuar pelo meio da mata. Já no início de 1890, Rondon estava entrando mato adentro. Fazia parte da expedição chefiada pelo major Gomes Carneiro. Antes de ir,
ficou noivo e marcou o casamento para daí a 2 anos, quando voltasse. Instalar poste telegráfico não era um trabalho fácil. Além da selva fechada, dos mosquitos, das chuvas fortes, havia o perigo de ataques de índios. O tempo todo, os soldados sentiam que eram vigiados. Às vezes foram atacados, mas o Major Gomes Carneiro ordenou que ninguém atirasse neles e, apesar de toda a tensão e dos problemas, cumpriram sua tarefa. No tempo previsto, a primeira etapa estava feita, em Mato Grosso. Mais de 1.500 quilômetros de linhas telegráficas. Missão cumprida. Cândido Mariano voltou ao Rio, foi ser professor, casou como prometera a noiva. Logo em seguida foi nomeado para tomar conta do trabalho que ajudara a construir. Assim, o jovem casal se mudou para Cuiabá. Mas ainda havia muito a fazer para continuar a implantação do telégrafo. Só que agora seria ainda mais difícil. Ia ser necessário penetrar em florestas fechadas, em que o homem branco nunca tinha entrado. Lugares que não constavam nos mapas, habitados por índios desconhecidos, infestados por insetos transmissores de doenças perigosas. Em 1907, o presidente Afonso Pena decidiu prosseguir. Chamou Rondon e perguntou: será que essa tarefa pode ser possível? É só querer, respondeu ele. Pois eu quero, disse o presidente. Rondon também quis. Nessa missão, havia uma dificuldade extra. Esses índios eram considerados muito ferozes. Os poucos contatos com os brancos só haviam lhe trazido doenças, exploração e violência. Defendiam sua terra com garra. Só 3 coisas ajudaram Rondon, além do apoio do governo. Era descendente de índios Bororô, Terena e Guará. Já tinha experiência naquele tipo de serviço. E tinha paixão pelo Brasil, vendo naquele desafio uma oportunidade para aumentar o conhecimento do país sobre si mesmo e levar o progresso ao interior. Foi isso que deu forças à Comissão Rondon. Em 8 anos, ele e seus homens inauguraram 25 estações telegráficas ao longo de quase 2.700 quilômetros de cabos. Coletaram mais de 23 mil espécimes de animais, vegetais, rochas e objetos indígenas. Puseram 15 rios no mapa e corrigiram várias informações que estavam erradas. Contataram mais de 30 mil índios. A mata era fechada e difícil, mas linda, cheia de aves, plantas e animais silvestres. A expedição que levava fotógrafo e cinegrafista depois mostrou ao mundo uma realidade que os próprios brasileiros desconheciam. Mais tarde, Rondon acrescentou também um aparelho chamado ditafone, uma espécie de gravador. Queria registrar tudo, proteger todas as belezas que encontrava. Seu companheiro, Roquete Pinto, gravava os sons da mata, os cantos dos índios. Tudo aquilo ajudava a formar uma música nova. Sons, ritmos, melodias que depois inspiraram Villa-Lobos em suas composições. À medida que ia conhecendo nossos grupos indígenas, Rondon se admirava com a alegria deles, a harmonia em que viviam, a beleza do seu trabalho com fibras, pinturas, cerâmica, madeira, arte plumária. Por isso trouxe também vários objetos para depois mostrar aos brasileiros. Rondon sentia que tudo isso devia ser preservado. Anos depois, convenceu as autoridades a fundar o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, do qual foi o primeiro diretor e que, muito mais tarde, se transformaria na FUNAI. Mas na floresta também havia perigos. Para procurar o rio Juruena, com quase 100 metros de largura, os homens tinham que atravessar as terras do Nhabiquara, considerados muito perigosos. Quando encontraram o rio, foi uma festa. Tomaram banho em suas águas, entre árvores altas e majestosas, festejando. Viva a República! Depois continuaram. Um dia, de repente, Rondon se assustou. Ui, senti um sopro no rosto. Seria um beija-flor? Um inseto voando rápido? Logo viu uma flecha que passara zunindo e se cravara adiante. Em seguida,
Outra roçou pelo seu capacete. E uma terceira o acertou, mas não o feriu, porque ficou espetada na correia da espingarda. Os homens queriam atacar a aldeia indígena imediatamente. Rondon não deixou. Lembrava da lição de Gomes Carneiro. Não, só atirem para o alto para assustar. Eles estão na terra deles. Vamos nos retirar e deixá-los em paz. Quando voltaram, viram que desaparecera a canoa que haviam usado para atravessar o rio. Ficaram desesperados. Muitos se jogaram no chão, à espera de um ataque fatal. Rondon fez uma barcaça de couro para levar os equipamentos que não podiam se molhar. Atravessaram a nado, rebocando a carga. Morrer se preciso for, matar nunca. Com essa frase, que sempre repetia, Rondon acabou mudando a maneira como os brancos tratavam os índios. Foram fazendo contato, aprendendo a conhecer e admirar a cultura indígena, seus costumes, suas danças, suas pinturas corporais. Para isso, desenvolveu um método próprio para pacificar tribos hostis. Escolhia um lugar junto a um rio ou a uma estradinha aberta para isso, a fim de que pudessem se retirar com facilidade, receber víveres e guardar os presentes trazidos. No meio de uma clareira, construíam uma casa bem protegida contra flechas, à espera dos ataques. De zinco e cercada de arame farpado. Por perto, plantavam milho, mandioca, amendoim, raízes, uma roça para terem comida e também para servir de isca. Mas desde o começo, alguns homens percorriam a mata em volta, deixavam presentes nas trilhas, debaixo de telhadinhos de palha, tesouras, facas, machados, ferramentas, ferro para quem só conhecia a pedra. Lá vem eles! No início, esse era o aviso de ataques. Após recolherem os presentes, os índios levavam mulheres e crianças para longe e tentavam expulsar os invasores. Ou vinham buscar mais ferramentas e levar as colheitas. Ninguém atirava neles, no máximo, davam tiros para o alto, mas só se houvesse tentativa de invasão da casa. Depois de meses, os índios começavam também a deixar objetos nos lugares onde apanhavam os presentes. Às vezes deixavam pedidos. Uma faca de madeira indicava que queriam um facão, até que um dia se aproximavam abertamente sem flechadas. Traziam brindes. Lá vem eles! Era então um festejo. Estavam começando a fazer amizade. O método rondoniano de atração de grupos indígenas isolados deu muito certo. Passou a ser considerado um modelo em todo o mundo, por recomendação de organizações internacionais. Rondon foi reconhecido e premiado em Londres e Nova York. Foi promovido no exército e chegou a marechal. Virou até nome de estado. O antigo território de Guaporé passou a se chamar Rondônia em sua homenagem. Mas ele seguia adiante. Também foi dele a ideia de formar o Parque Nacional do Xingu, um modelo para as várias reservas indígenas que vieram depois. E, principalmente, foi dele o exemplo para uma filosofia indigenista brasileira, que formaram várias equipes de seguidores. Esse foi o maior legado de Rondon. E as linhas do telégrafo acabaram não tendo importância nenhuma, depois de anos de perigos e dificuldades para construí-las. Quando finalmente a rede telegráfica ficou pronta, logo deixou de ser necessária. Apareceu uma tecnologia nova, o telégrafo sem fio, e logo em seguida, o rádio. Hoje, todos os brasileiros estão ligados pela televisão, pelo telefone, pela internet. Ninguém mais precisa de poste e cabo para passar telegrama e poder se comunicar com quem está longe. Mas ainda bem que Rondon topou entrar pela mata dentro para construir a rede telegráfica. Graças a ele, apesar de todos os perigos e ameaças e de uma história de violência, os índios passaram a ter algum tipo de proteção em seus contatos com o resto da nação e nós todos podemos nos conhecer melhor. Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em Mimoso, Mato Grosso, em 5 de maio de 1865. Seu pai era descendente de portugueses e sua mãe de índios Bororô. Órfão, aos 2 anos de idade, viveu com os avós até os 7. Mudou-se para Cuiabá, para a casa de um tio.
Formou-se professor primário com 16 anos. Ingressou na carreira militar e logo depois mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar na escola militar, formando-se em matemática e ciências físicas e naturais. Ainda estudante, participou dos movimentos abolicionistas e republicano. Tornou-se professor de astronomia e mecânica na escola militar, cargo do qual se afastou em 1892. Neste ano se casou com Francisca Xavier, com quem teve 7 filhos e foi nomeado chefe do Distrito Telegráfico de Mato Grosso. Foi então designado para a comissão de construção da linha telegráfica que ligaria Mato Grosso a Goiás. O governo republicano, preocupado com o isolamento das regiões mais ocidentais do país, particularmente nas fronteiras com o Paraguai e Bolívia, decidira construir linhas telegráficas que melhorassem as comunicações com as regiões centro-oeste e norte. Rondon foi o sertanista mais importante que desbravou essa região. Abriu caminhos, lançou linhas telegráficas, registrou a topografia, descobriu rios, estudou a flora e a fauna, mas, principalmente, estabeleceu relações respeitosas com os índios, desmitificando a imagem de violentos e assassinos que se construíram a respeito dos primitivos habitantes do Brasil. Seu lema, morrer se preciso for, matar nunca, foi sempre seguido e respeitado. Em 1910, criou e dirigiu o Serviço Nacional de Proteção aos Índios. Em 1913, realizou uma expedição às margens do Amazonas, junto com Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos. Neste ano, também foi homenageado pelo Congresso das Raças em Londres, ressaltando que a obra de Rondon deveria ser imitada para a honra da civilização mundial. Em 1936, recebeu do IBGE o título de Civilizador do Sertão. No ano de 1956, Rondon recebeu uma grande homenagem. O território de Guaporé tornou-se o estado de Rondônia. Em 1957, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelo Explorers Club de Nova York. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 19 de janeiro de 1958. Gostaram da história? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Ana Maria Machado. Ocupante da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, é uma das maiores autoras da literatura brasileira contemporânea, tendo recebido inúmeros prêmios no Brasil e no mundo, inclusive o prestigiado prêmio Hans Christian Andersen pelo conjunto de sua obra. Sidney Meirelles é natural de São Paulo e mora atualmente em Mogi das Cruzes, onde é sócio do Gigiceira Estúdio. Desde pequeno demonstrou habilidades para as artes, por isso, em seu tempo livre, procura aprimorar e aprender outras técnicas para aplicar em seus desenhos. Ilustrou diversos livros para crianças, entre eles os títulos Mula Sem Cabeça, Rei Arthur, Oliver Twist, A Princesa e o Sapo, etc., todos para coleções Folha. Ilustrar os títulos da Ana Maria Machado foi a realização de um sonho. Gostaram da história? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau!